Bom, pessoal, estou de volta para trazer para vocês onde eu vou estar comprando algumas altcoins, como por exemplo ASICS, SDAO, Ethereum, Bitcoin, e quero estar passando aqui para vocês como sempre passo aqui no canal. A gente precisa estar acumulando aos poucos à medida que o preço vem caindo, à medida do que vem acontecendo com preços de Bitcoin e altcoin, e hoje eu quero estar passando para você a minha concepção do que eu acredito que pode acontecer aí para o decorrer dessa semana e das próximas semanas, principalmente mês de outubro e novembro, e os pontos de compra e pontos de oportunidade para estar acumulando aí SDAO, ASICS, Ethereum, Bitcoin e outras altcoins também, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana e aqui nesse canal eu estou todos os dias para trazer conteúdos como esse, desde oportunidade, conhecimento, até mesmo notícia do que vem acontecendo com o mercado, análise de Bitcoin, altcoin, mercado tradicional, tá bom? Se você quer receber conteúdos assim, todos os dias, de segunda a segunda. É só se inscrever e passar a acompanhar o canal, porque aqui eu estou todos os dias e venho trazendo aí as melhores oportunidades aí para vocês, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, que está despencando para o dia de hoje, devolvendo tudo no semanal. A gente teve um fechamento semanal da semana passada para essa semana super positivo, porém para essa semana eu já vejo que nesse momento a gente está formando uma semana de rejeição, o que não é nada bom para o Bitcoin para o decorrer desse final de semana. A gente está chegando bem perto ali do final de semana e a gente tem o fechamento no domingo às 9 horas da noite. O fechamento do domingo às 9 horas da noite é muito importante para a gente, tá, pessoal? Porque ele vai determinar ou pode determinar o que vai acontecer para o decorrer das próximas semanas, tá bom? Então essa semana é super importante, principalmente quando a gente vai observar aqui em gráficos intraday ou em gráfico mensal, tá? E vejo que a gente tem essa formação de rejeição, que não é nada bom, porque ele rejeitou essa linha de tendência de baixa no semanal e no diário também, tá? Tinha falado para vocês sobre essa possibilidade aqui de rompimento, ele não conseguiu romper, assim como ele estruturou cá atrás, ele fez essa formação de estrutura cá atrás e rompeu para cima, trazendo essa valorização aqui em dias anteriores. Porém, nessa semana a gente não viu essa estruturação acima dessa região de resistência. Por isso que é muito importante a gente esperar essas regiões estruturar acima para que daí a gente faça alguns trades mais pesados. Eu peguei alguns trades aqui nessa região, observando em gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, levei alguns stops em Bitcoin e Ethereum, porém não entrei pesado. Por esse motivo, porque a gente não teve essa estruturação. E lembra lá no panorama de ontem, onde eu falei para vocês sobre a observação de título e dólar? É super importante a gente estar observando, confluindo toda a nossa análise de Bitcoin com o título e dólar, porque o título e dólar ele pode mostrar para a gente qual que vai ser a direção do mercado de alto risco. Ontem a gente tinha essa queda aqui para título de 10 anos dos Estados Unidos, porém, depois da fala do presidente do Fed, a gente teve essa valorização de mercado de baixo risco, título, dólar e mercado de renda variável começando a cair. Então, com essa valorização, esse fechamento acima dessa região de resistência, a gente teve impacto negativo para mercado de alto risco, para mercado de renda variável. Quando a gente vai observar o dólar também subiu muito para o dia de ontem, hoje querendo recuar quase que no 0 a 0, porém, o que importa para a gente é o fechamento, tá bom? Então, enquanto ele estiver variando dentro dessa região no gráfico diário, a gente não consegue determinar muita coisa. O que a gente precisa observar é o fechamento, se ele vai fechar e permanecer em alta ou se ele vai rejeitar toda essa alta de hoje para tentar romper esse canal. Veja que o fechamento é muito importante, assim como eu falo para vocês todos os dias, e aqui a gente tem um exemplo bem claro, tá? Ontem a gente tinha o mercado caindo, tinha falado para vocês sobre essa característica e principalmente com o que estava acontecendo ontem, mas veja que a gente não teve o fechamento. Se a gente tivesse o fechamento abaixo dessa região ou abaixo do 104, teríamos a possibilidade de correção até 102, porém olha o que aconteceu. A gente teve uma mega valorização para dólar e para título também. Com isso, a gente teve o inverso acontecendo para o mercado de renda variável. Por isso que é muito importante você observar o fechamento. O fechamento é o principal a ser observado, porque ele vai mostrar qual que foi a pressão predominante nessa sessão, na sessão diária. Se foi uma pressão compradora, mostrando para a gente que a gente teve a rejeição, assim como aconteceu aqui, ou se foi uma predominante vendedora, uma pressão predominante vendedora, no qual ele conseguiu fechar abaixo, os vendedores veio agredindo e conseguiu trazer o preço para baixo desse canal. Então, por esse motivo que a gente sempre observa os fechamentos, tá bom? Quando eu vou observar o que está acontecendo aqui nesse momento, veja que o que a gente tem é mercado de renda fixa subindo, título, dólar subindo, mercado de baixo risco,
Quando a gente vai ver mercado de renda variável, olha o que está acontecendo, despencando, tá? Porque a gente tem geralmente esse inverso, a gente tem esse contraposto aí entre mercado de renda fixa para mercado de renda variável. Quando eu vou observar o ouro, a gente tem o ouro despencando, devolvendo toda a valorização dos dias anteriores, a gente tem Nasdaq caindo bastante, a gente tem S&P 500 caindo bastante, a gente tem Dow Jones caindo bastante, praticamente todos os índices, praticamente todas as ações norte-americanas caindo bastante aí para o dia de hoje. Quase que no fechamento semanal, o fechamento semanal de mercado tradicional é amanhã à tarde, então quase que no fechamento a gente tem essa queda e obviamente vai impactar aqui no Bitcoin, tá, pessoal? Porém, até onde o Bitcoin pode cair nesse momento? Veja aqui, com essa valorização, a gente teve dias seguidos em valorização para Bitcoin, nesse momento a gente passa a observar Fibonacci, tá? Geralmente, em retrações de 50 a 61% de Fibonacci, é formado alguns pontos de suporte, tá, pessoal? Então, a gente vai passar a observar Fibonacci e veja aqui, em Fibonacci existe a possibilidade do Bitcoin voltar para 25.800. Tinha falado para vocês que, na minha opinião, o fundo para Bitcoin era aqui em 25 mil dólares por unidade. Obviamente, tudo pode acontecer para o preço do Bitcoin, mas ainda continuo acreditando que o fundo está sendo caracterizado ou foi caracterizado aqui nos 25 mil. Então, por mais que ele tente buscar os 26, na minha opinião, ele vai vir buscar os 26 essa semana. E se romper os 26, o máximo que ele pode cair aqui, na minha opinião, é até os 25. Ele pode agulhar um pouco mais, porém, logo em seguida ele já volta para fechar acima dos 25, tá, pessoal? Essa vai ser uma característica muito importante para a gente estar observando se for rompido os 26. Por quê? Aqui nessa região a gente vai utilizar como a nossa primeira oportunidade para estar comprando. Então, já mostrando para vocês os pontos de compra para Bitcoin, na minha opinião, a gente tem ponto de compra aqui em 25 de novo, se o preço romper os 26, porque se ele estruturar assim, aqui acima dos 26, como que seria se estruturar? Formar uma lateralização, um padrão de reversão e confirmar esse padrão de reversão. Então aí a gente tem essa característica de estruturação e a partir daqui ele está simplesmente formando um topo mais alto para pegar impulso para passar a subir, tá, pessoal? Então vai ser super importante a gente observar os 26. Se ele formar uma estrutura aqui nos 26, eu vou estar comprando mais Bitcoin aqui no 26. Se eu compro Bitcoin no 26, eu compro um pouco de altcoin, como por exemplo o Ethereum principalmente, tá? Lembrando, bati já a minha meta de compra de Bitcoin, então eu foco um pouco mais em altcoin. Mas para você que não comprou Bitcoin, não está muito exposto em Bitcoin, foque em Bitcoin nesse momento. Tá bom? Porque se sair ETF, independente se sair ETF de Ethereum ou se sair ETF de Bitcoin, quem mais vai subir vai ser o Bitcoin a princípio. Então, o seu primeiro foco deve ser em Bitcoin. Eu foquei 100% em Bitcoin nas últimas semanas e nos últimos meses. Já bati as minhas metas para compra e acumulação de Bitcoin. Agora eu consigo me expor um pouco mais em algumas altcoins, tendo como principal o Ethereum, tá bom? E já vindo aqui para o Ethereum, pessoal, ontem passei para vocês, falei um pouco sobre o que está acontecendo com o Ethereum e um pouco de ponto de compra também, tá? Pontos de oportunidade. E na minha opinião, a gente tem algumas oportunidades para comprar Ethereum aqui em 1.500, com possibilidade de agulhada aqui nos 1.470, tá, pessoal? Veja que o Ethereum nesse momento é uma das altcoins que mais está caindo aí no dia de hoje, então a gente tem essa possibilidade do Ethereum chegar, na minha opinião, vai chegar aqui nos 1.530. Eu vou comprar um pouco aqui nos 1.530 se eu observar um padrão de reversão ou uma estruturação aqui nessa região, mas a minha principal compra vai estar aqui embaixo, 1.480 ou até mesmo uma agulhada em 1.450, tá bom? Esses serão os meus pontos de compra aí para Ethereum. Se ele romper essa região, ele pode cair um pouco mais. Porém, eu compro já assumindo que isso pode acontecer. Ethereum pode cair para $1.000? Sim, pode acontecer. A gente está no mercado de renda variável. Tudo pode acontecer para o preço de um ativo em renda variável. Então, por esse motivo, eu compro aos poucos nesses pontos de compra, acreditando que existe a possibilidade de valorização, mas eu deixo capital, porque também existe a possibilidade de rompimento e cair mais. E se cair mais, eu utilizo essa queda como oportunidade. Até mesmo porque a gente tem no mês de outubro agora a possibilidade de aprovação de Ethereum ou não. Se não for aprovado, se for reprovado, existe a possibilidade do Ethereum cair um pouco mais. Por esse motivo, eu deixo mais capital para comprar Ethereum nessas bases de preço. 1.400, 1.300, $1.000, $900, pode acontecer, tá? Então eu deixo capital para estar comprando nessas regiões. Porém, se sair ETF de Ethereum, a gente não sabe. É algo que ninguém sabe ainda, o mercado não sabe ainda se vai aprovar ou não agora no mês de outubro. Então, por esse motivo, eu já venho comprando aos poucos e deixando capital disponível para comprar mais se for reprovado. Então, eu estou preparado para ambas as possibilidades. Independente do que aconteça nesse momento, eu estou preparado, porque se aprovar, ele explode, ele sobe bastante.
eu estou posicionado, não perco essa valorização. Mas se cair e despencar para $900, por exemplo, eu tenho capital para comprar nessa região e sei que em 2024 ele vai passar a subir e eu aproveitei essa queda como oportunidade, tá bom? E é dessa forma que a gente tem que trabalhar no mercado financeiro. Quando eu venho para a Ajax, nesse momento a gente tem lateralização para ativos de inteligência artificial. Acredito que inteligência artificial está começando a sair de evidência agora para esse ano. Porém, quando entrarmos em um ciclo de alta, vai ter um nicho que vai entrar em hype. Pode ser metaverso, pode ser game NFT, pode ser qualquer nicho. Mas, na minha opinião, a inteligência artificial vai vir com uma vertente muito grande, porque tem diversas tecnologias, tem diversas coisas saindo para a inteligência artificial. Então, na minha opinião, o fato de tá na mídia a inteligência artificial, essa vai ser uma vertente para a inteligência artificial virar hype no próximo ciclo. Então, por esse motivo que eu venho acumulando, aproveitando esses momentos aqui em que o mercado está parado, ninguém está falando, está todo mundo de olho ali em outros ativos, está todo mundo de olho em Layer 2, está todo mundo de olho em outros ativos que são ativos mais seguros. Obviamente, a gente precisa entrar em ativos mais seguros, mas eu compro um pouco, me exponho um pouco em ativo de alto risco também, de altíssimo risco. Então, por esse motivo, eu passo a ficar de olho também em tokens de inteligência artificial, tá, pessoal? E vejo que inteligência artificial está em lateralização, está ficando meio de lado nesse momento, nesse primeiro momento, até o próximo ano. Na minha opinião, no próximo ano ele já volta com tudo. E a minha próxima referência para compra aqui em Ajax vai ser em 16 centavos de dólar. Tá? Por quê? Aqui foi uma região de fundo onde o preço tocou diversas vezes, ele tocou aqui nesse momento, aqui ele chegou perto, não conseguiu nem tocar aqui nos 15,16, aqui ele rompeu e quando ele voltou ele só tocou aqui e já passou a subir, então essa vai ser uma referência bem importante para a gente estar acumulando aqui o token Ajax. Eu, Luiz, vou estar acumulando aqui nessa região, não é recomendação de investimento, tá bom? É o que eu, Luiz, vou fazer e é o que eu acredito para o próximo ano. Você pode acreditar em outra coisa. Você pode acreditar que metaverso pode entrar em hype no próximo ano. Então, você vai acumular tokens de metaverso. E inteligência artificial é o que eu, Luiz, acredito. Tá bom? Quando eu venho aqui para o SDAO, na minha opinião, o SDAO está em uma grande lateralização também, assim como o Ajax, assim como o FET, assim como diversos outros tokens de inteligência artificial. Meu próximo ponto de compra, tá? Porque o meu próximo ponto de compra vai ser nessa região, aqui em 30 centavos de dólar, porque eu já comprei um pouco aqui dentro dessa lateralização. Então não compensa para mim estar me expondo sempre na mesma região, porque eu não estou baixando o preço médio. Porque se o mercado cair, eu não tenho tanto capital para baixar esse meu preço médio. Então, o meu próximo ponto de compra vai ser em 30 centavos de dólar. Está um pouco mais distante, ele pode não vir nessa região, mas se ele não vir, como eu já comprei aqui nessa lateralização, se ele passar a subir, eu vou estar lucrando da mesma forma. Porém, se ele romper esse fundo em 35 e buscar os 30 centavos de dólar, eu baixo muito meu preço médio. Então, o meu próximo ponto de compra para SDAO vai estar em 30 centavos de dólar, tá bom? Para aquela pessoa que quer saber, Luiz, mas qual a direção? Será que agora vai subir? Será que agora vai cair? Pessoal, não importa o que vai acontecer agora, na próxima semana, no próximo mês ou até final do ano. O que importa pra gente é o que vai acontecer no ciclo de alta. Qual o potencial desse token no ciclo de alta? Esse token tem potencial de 10x, 15x, 20x? Beleza, então eu vou comprar para quando esse token chegar nesse potencial para mim fazer esse lucro de 1.500, 2.000, 3.000%, tá bom? Então o que vai acontecer para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo trimestre, não importa tanto. O que importa é a gente saber o que está acontecendo no curtíssimo prazo para a gente acumular e extrair o máximo possível dessas regiões, dessas oportunidades que o preço vem dando para a gente, tá bom? Então o SDAO é isso que eu espero aqui para o decorrer dessa semana e das próximas semanas, tá? Acredito também que ele pode ficar lateral aqui nessa região e a partir do momento que ele perder esse fundo em 35 centavos de dólar, ele vem direto para 30, tá? E aqui nesses 30 vai ser onde eu vou estar comprando para minha carteira spot para levar para médio prazo. Agora já não é mais longo prazo. Na minha opinião, o próximo ciclo de alta pode ter ali o seu pico máximo lá para início de 2025. Então, nos próximos um ano e meio já não é mais longo prazo, é médio prazo, tá bom? Quando eu venho para o FET, a gente tem a mesma característica, tá, pessoal? A gente tem lateralização aqui no FET também. E no FET, ponto de compra, a mesma coisa que lá no SDAO. Ponto de compra aqui no FET vai estar em 17 centavos de dólar. Por quê? Na minha opinião, ele pode continuar lateral aqui nessa região, tá? Ele pode ficar lateralizando aqui nessa região. E a partir do momento que ele perder esse fundo aqui em 22, próximo suporte só em 17. Ele vai vir direto para 17 porque aqui a gente
gente tem um gap muito grande, a gente não tem referências para compras. Se você quer comprar a partir do momento que ele perde esse fundo, onde que você vai comprar? Você não tem referência aqui em toda essa região, você não tem um fundo anterior onde o preço segurou. O fundo anterior onde o preço segurou foi aqui em 17, então quando ele perder esse fundo, a galera que quer comprar, o institucional que quer comprar, os investidores que quer comprar, precisa de uma referência. E onde que está essa referência para estar comprando e para estar aumentando sua exposição? Vai estar no próximo fundo, vai estar nessa região de 17. Então, ele vem caindo, os vendedores se aproveitam dessa situação para vender até essa região de 17. Quando chegar nos 17, a região de fundo, então quem quer vender vai desacelerar nas vendas e quem quer comprar vai acelerar, vai comprar cada vez mais, porque aqui é uma referência para estar comprando. Se é assim, então eu simplesmente sigo o institucional, sigo o que estão fazendo. Então, a minha próxima referência para compra vai estar em 17, onde eu vou estar comprando um pouco de FET, tá? Nesse momento eu compro pouco. Quando eu passar a comprar tokens de altíssimo risco, eu exponho pouquíssimo do meu patrimônio e a minha maior porcentagem de compra vai para Bitcoin e Ethereum agora nesse momento, tá? Eu vou me expor mais em Ethereum nesse momento, porque lá atrás, há algumas semanas, alguns meses, eu estava me expondo 100% em Bitcoin, só comprando Bitcoin. Agora chegou o momento onde eu vou estar comprando um pouco de altcoin. Nesse momento, se o Bitcoin passar a corrigir, voltar para 24, 23, 22, 20 mil dólares por unidade, as altcoins vai despencar, vai cair 50, 60, 70%. Existe a possibilidade de queda para altcoin, principalmente pelo fato das altcoins sofrer mais com o ganho de dominância do Bitcoin, mas eu venho acumulando mediante essas quedas, tá bom? Porque eu já bati minha meta de acumulação de Bitcoin, agora eu quero ter um pouco mais de altcoin, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje ficou um pouco longo, mas não menos importante. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o like, que isso ajuda o canal a crescer. Se inscreve para você acompanhar todos os dias os panoramas, os vídeos que trago aqui no canal. E entra lá no grupo do Telegram, tá bom? Vou deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado para que você entre lá. E por lá a gente bate um papo um pouco mais a fundo do que está acontecendo com o mercado. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui.